A parábola do semeador, mestre, tem alguma coisa que eu não entendo. Venha. Sente-se junto a mim. Portanto, um semeador saiu a semear. E quando ele semeou, algumas sementes caíram na estrada. Eu sei que o senhor é o semeador e que as sementes são a palavra de Deus, mas o que significa as sementes caindo na estrada? Quando alguém ouve a palavra de Deus, mas se recusa a entendê-la, as maldades vêm e levam embora o que foi semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente na estrada. Aquele que recebe a semente em um lugar pedregoso. Ouve a palavra de Deus com alegria a princípio, mas quando sobe o calor da perseguição, a sua fé morre. E ele desanima, porque a semente não tem raiz em seu coração. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é aquele que ouviu a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele se torna infrutífero. Mas aquele que recebe a semente em boa terra, essa pessoa ouve a palavra e a entende, e ele dá frutos. Alguns em 30, alguns em 60 e alguns em 100%. Meus amigos, tudo bem? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Aqui estamos no planeta Terra. Muitos se perguntam o motivo pelo qual aqui estamos. Raros são aqueles que se preocupam com o propósito que abraçaram. Talvez não aqui na Terra, mas o propósito que abraçaram no plano espiritual. Qual o objetivo da nossa estadia aqui na Terra? Por que aqui estou? Por que vocês, meus irmãos? Por que todos nós estamos aqui na Terra? Quanto mais se passa, quanto mais se estuda, quanto mais se reflete sobre a leitura do Evangelho, a leitura dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, mas quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. Eu estava relendo o livro Nosso Lar, preparando o estudo, o comentário que iria fazer na Casa Espírita Poder Divino, aqui em Uberaba, para falar a respeito da parábola do semeador. E eu me recordei de uma fala de Lísias, direcionada a André Luiz, no capítulo 19, intitulado A Jovem Desencarnada. Tanto neste capítulo, me parece que no seguinte, se fala a respeito da importância do noivado, do amor. Estamos aqui na Terra para que nós possamos aprender a amar. E Jesus Cristo esteve aqui entre nós e ele foi a única materialização íntegra do amor. Precisamos reconhecer que ainda estamos muito longe do aprendizado, ou pelo menos da vivência real deste sentimento sublime, o amor. A parábola do semeador. A parábola que muitos se referem como a parábola dos 3 S's. O semeador, a semente e o solo. Por que nós estamos aqui na Terra?
Qual é o meu objetivo, o seu objetivo? Jesus Cristo, qual a finalidade, meus irmãos, da mensagem de Jesus Cristo? Por que aqui estamos? Eu me referi ao livro Nosso Lar, porque ali creio que existe uma mensagem, a meu ver, importantíssima. Quando Lísias e André Luiz ali, eles conversam entre si a respeito do amor. Ali, naquele livro, Lísias, junto de Laura e André Luiz, falando a respeito de Heloísa, que havia desencarnado há pouco, que aqui na Terra havia passado por uma doença grave, tuberculose, por quase 1 ano, 8 meses, de forma mais precisa. Ela chegou ao plano espiritual e ali sonhava, acalentava por rever aquele que, na Terra, aqui, ela havia namorado. Ali ela pôde saber que o seu namorado, o seu noivo, já havia iniciado um novo namoro com a Maria da Luz, aquela que, segundo ela, Heloísa, ela havia sido uma amiga fiel. Arnaldo, o namorado na Terra, pela morte de Heloísa, ele começou um novo namoro. E isso deixou Heloísa indignada. E nesta passagem, logo depois, falando a respeito de noivado, de um compromisso muito sério, muito sublime, Lísias nos compartilha uma frase que, repito, para mim é importantíssima. Lísias diz mais ou menos assim: lá na Terra, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado no meio de pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos, os estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do metal precioso. Eu penso que esta frase, ela nos ajuda, nos elucida. Repito, por que nós aqui estamos? Quando nós falamos a respeito de Jesus Cristo se nos apresenta como o expoente do amor. Mas qual o motivo da vinda de Jesus Cristo aqui entre nós? Se nós lembrarmos que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Não Vim Destruir a Lei, nós iremos perceber que Jesus Cristo se apresentou aqui na Terra como um porta-voz fidedigno da vontade de Deus. Jesus Cristo é o mensageiro da vontade divina. E por direito nós poderíamos equivaler à vontade divina às leis naturais. E lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca que o objetivo da doutrina espírita não é tratar, pelo menos o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo não é tratar sobre os fenômenos, os atos da vida comum de Jesus Cristo, a sua descendência. O objetivo da doutrina espírita não é tratar especificamente dos milagres em si, mas algo existe com as outras denominações religiosas que o Espiritismo foca a sua atenção, que é o olhar em torno da moralidade, dos valores, das regras, das leis universais, para que, mais intimamente ligado com Deus, nós possamos iluminar o nosso caminho e caminhar da melhor forma. Olhar, jogar uma luz para os nossos passos e verificar se nós estamos caminhando bem, de forma retilínea, de acordo com a vontade de Deus. Lá no Centro Espírita Poder Divino, eu compartilhei um caso logo no início de
de um seriado na Prime Video intitulado Sua Excelência, Your Honor, que logo no início fala a respeito de um jovem, filho de um magistrado nos Estados Unidos. Este juiz, este magistrado, era muito preocupado com a justiça. Ele olhava com empatia para aqueles que estavam sendo julgados. Ele olhava com atenção, com zelo, preocupado sempre com a administração eficaz da justiça e colocando a dignidade da pessoa humana como princípio básico. Um determinado dia, o filho dele, ele foi no local onde a mãe, que havia desencarnado recentemente, ele, aquele filho triste, ele foi no aniversário de 1 ano do óbito dela, foi no mesmo lugar onde ela havia sido assassinada. Naquele lugar perigoso, quando ali esteve, ele começou a ser perseguido por um bando de criminosos. E ele, por conta daquele envolvimento, daquele objetivo, daquele bando em prejudicá-lo, até mesmo assassiná-lo, se fosse o caso, ele adentrou no carro e saiu em alta velocidade. Ele era usuário daquela bomba que se usa quando se tem, me parece, asma. E ele deixou ali sôfrego, ansioso. Ao dirigir o veículo, aquela bombinha caiu logo ali do lado direito. E ele correndo, perseguido, ele quando foi buscar aquela bombinha para que ele pudesse usar, porque ele estava além de com medo, com receio ansioso, ele precisava daquela bomba para que ele pudesse usá-la. Quando ele foi buscá-la, ele não percebeu e ele bateu o seu carro à frente de uma moto, onde um jovem, um adolescente ali, morreu à frente dos olhos dele. Ele testemunhou o jovem morrendo. Tentou buscar ajuda, não conseguiu por conta do seu medo, da sua ansiedade, do seu receio. E ele voltou para a sua residência e depois de algumas horas, seu pai chegando, o juiz, o magistrado, ele narrou o acontecido. Aquele magistrado que era muito preocupado em administrar a justiça, a primeira iniciativa foi de encaminhá-lo à delegacia para que ali pudesse confessar o ocorrido, que ele havia sido autor de um homicídio culposo. Chegando na delegacia, porém, o pai percebeu que o filho, aquele adolescente, ele tinha como um pai uma pessoa muito perigosa, envolvida em vários crimes. E ele percebeu que se ali, naquele momento, o seu pai, ele, na qualidade de pai, conduzisse o seu filho à confissão, ele estaria quase que incontinente, levando o seu filho também à morte, porque era bem provável, quase certo de que aquele homem, aquele pai, ele iria empreender todos os esforços para matar aquele filho que havia sido a causa do acidente. Então, ele recuou, voltou para a residência e começou a destruir provas, a simular, a dissimular, para que não restasse evidências, indícios de que o seu filho havia cometido aquele crime. E ao assistir esse filme, eu me perguntei o que fazer nesse momento. De um lado, confessar o crime, de outro, sabendo que o ato de confissão iria colocar seu filho na iminência de ser morto por aquele pai que estava sofrendo e que não tinha limites para satisfazer as suas próprias ambições, até mesmo matar. Eu comecei a me perguntar a respeito disso e certa vez, alguns dias depois, abrindo o Evangelho, eu pude perceber o ensinamento de Jesus Cristo, que ele diz ali: quem ama os seus pais, quem ama os pais, as mães, os parentes mais do que a mim,
não é digno de mim. E veio uma luz na minha mente. Eu sei que pode parecer estranho, até mesmo para alguns absurdo, mas Jesus Cristo está querendo dizer que a vontade de Deus tem de prevalecer. Porque se nós colocarmos os interesses dos nossos familiares acima do cumprimento da lei, nós estaremos o quê? Contradizendo a bandeira que nós levantamos para satisfazer os nossos interesses passageiros aqui na Terra. Para que nós sejamos cristãos verdadeiros, nós precisamos colocar a vontade de Deus acima de tudo. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. Como que nós chegaremos a esse ponto de compreender intimamente as leis divinas e como executá-las, como obedecê-las? Aqui na Terra, nós percebemos que frequentemente nós somos colocados diante de desafios, questionamentos, até mesmo algumas situações que exigem de nós uma tomada de decisão. E nem sempre existe conflito de interesses, mas em alguns casos nós precisamos analisar detidamente o que nós devemos fazer. Aí nós percebemos a importância de Jesus Cristo aqui na Terra. Lá, na Terra, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado no meio de pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos, as tendências inferiores, que raramente diferenciará a ganga do metal precioso. Aqui na Terra, a mensagem chega próximo a nós. A semente é lançada na beira do caminho, próximo demais. Mas nós estamos distraídos, negligentes, despreocupados. Nos deixamos levar pela ignorância, pela indiferença. E é claro que aqueles pássaros que vêm e pegam a semente simboliza irmãos nossos que trabalham pelo mal, para que levem aquela semente, para que nós continuemos indiferentes, negligentes, distraídos. No livro Perturbações Espirituais, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda fala a respeito de irmãos nossos que trabalham há milênios para que o mal prevaleça. E estes pássaros são símbolos daqueles que estão ao nosso derredor, para que a semente não chegue, para que nós não recebamos esta semente. A semente cai à beira do caminho e nós continuamos distraídos. Quando a semente chega naquele terreno pedregoso, nós recebemos essa mensagem, ficamos até mesmo entusiasmados, mas precisamos jogar a luz para dentro, para que nós conheçamos o nosso solo. Mas o nosso coração está rochoso. Quantos traumas, quantos conflitos, um vínculo estreito com a materialidade. Ou seja, nós recebemos a mensagem, ela começa a germinar, mas logo morre, porque não tem raízes. O convite de Jesus Cristo para que nós aremos o nosso terreno, para que nós possamos, daquela pedra bruta, nós possamos retirar aquilo que nós somos, o ouro, essa pedra preciosa. E pouco se dispõe a isso. A semente é recebida, nós abraçamos, ela começa a nascer, mas logo morre. Porque nós não desenvolvemos o trabalho para nos olhar, para preparar o nosso campo, o nosso solo. A semente que cai no meio dos espinhos significam as nossas preocupações do nosso dia a dia, aquilo que Lises diz para André Luiz sobre os desejos, os estados inferiores, as necessidades
terrenas, as riquezas materiais, as seduções, as pulsões, e nós nos perdemos. Ela é recebida, a semente, ela é abraçada, ela germina, mas logo, as preocupações, os compromissos assumem um papel muito mais importante na nossa vida. Por que nós estamos aqui? Para que o amor, a semente do amor, ela germine, cresça e produza frutos. É claro que aquele que ainda não olhou para si mesmo, muito embora tenha recebido a semente, em alguns casos ele se mostrava distraído, como também aquele que representa aquele terreno cheio de espinho, que recebeu a semente, também ele se encontra às vezes envolvido em preocupações, um coração quase que anestesiado, mas todos nós precisamos concentrar, focar a nossa atenção no presente, resgatar as lições do Evangelho de Jesus Cristo para que essa semente cresça, desenvolva, para que nós não nos deixemos vitimar pela distração, pela negligência, para que nós também aremos o nosso coração, a nossa intimidade, o nosso solo, para que a imprudência não ocupe espaço, para que nós possamos olhar a vida com uma lente totalmente diferente, que nós possamos, aqui na Terra, focar naquilo que é imortal, naquilo que é mais importante, colocando acima de tudo a vontade de Deus, porque a semente, ela representa, é o símbolo da vontade de Deus, para que todos nós possamos fazer crescer em nós o amor, este sentimento sublime. Nós podemos, às vezes, como diz Haroldo Dutra, me parece que ele chegou a dizer isso, que numa laranja nós podemos contar as sementes, mas uma semente não tem como a gente contar o tanto que ela irá produzir. Nós nascemos com esse potencial, você, todos nós. A depender da nossa maturidade, a depender do nosso despertar ou não, nós iremos produzir ou não. Só que em determinado momento, nós seremos convidados, ou quase sempre nós somos convidados, se não decidirmos de forma deliberada a regar o nosso solo, a prepará-lo, adubando-o, arando-o, livrando ele de espinhos, de ervas daninhas, nós seremos convidados por circunstâncias nefastas, sofrimentos atrozes. Nós sabemos que a vulgaridade, para muitos, é um ambiente normal. Até mesmo no Centro Espírita Poder Divino, eu comecei o comentário relembrando aquela letra da música El Chan, na boquinha da garrafa, e também me recordei de uma letra, de uma música deste mesmo grupo, El Chan, que fala que tudo que é interessante a gente pega pelo braço, traz para o meio, mete em cima e mete embaixo. E depois de 9 meses nós veremos o resultado. E as crianças se envolvidas nessas histórias, na vulgaridade, no uso do sexo, o objetivo das organizações criminosas, não só aqui na Terra, como também no plano espiritual, é menoscabar, é desprestigiar uma faculdade sublime que é o sexo. Acontece que quando nós usamos indevidamente as nossas faculdades, sejam elas quais forem, o sexo, a inteligência, quando nós usamos indevidamente, nós colheremos aquilo que não nos é próprio. Nos trará sofrimento, sofrimentos terríveis, mas um dia, ao pé do monte, nós iremos olhar para Jesus Cristo e entenderemos o sacrifício, a importância da sua mensagem, o caminho, a verdade, para que tenhamos vida
a parábola do semeador. Que não nos deixemos vitimar pela distração, pela negligência, que aremos o nosso coração, olhando para nós, o nosso lado que muitos rotulam de sombrio, que possamos lançar luz em nosso interior, que possamos focar a nossa atenção naquilo que é importante para que nós possamos aproveitar a nossa vida da melhor forma possível. Este é o convite. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Muita paz. Até breve.